Como é que a gente constrói políticas públicas, programas, projetos prontos para o monitoramento e avaliação? Eu que já andei pelos 4 cantos do mundo procurando. Uma das coisas mais difíceis, se não a mais difícil, é você juntar um grupo de pessoas em uma organização, pessoal que tem uma política ou um programa, e perguntar qual é o problema central que essa política ou esse programa visa superar. Se a política não for pública, alguma coisa está errada. Se a gente chama de política algo que é feito para o nosso umbigo, para acontecer só nas 4 paredes do nosso ministério, do nosso órgão, não é que alguma coisa está errada, mas essa coisa não deveria talvez ter o nome de política. Política é algo que a gente faz para os outros. O produto é o momento mágico, é o momento chave em que você faz a entrega do bastão. É o momento em que um recurso deixa de ser do Estado e passa a ser da sociedade. Pense a política como arquitetura, programa como engenharia, a ação como obra. Quer aprender mais do modelo lógico? Baixa ali o QR Code, 30 segundos, tá, gente? Tá quase acabando. O Lassance está trazendo para a gente um presente, né, maravilhoso aqui, que é esse livro que ele está lançando, Como Construir Políticas Públicas, Programas e Projetos Prontos para o Monitoramento e Avaliação. Então, falei como era importante, né? Isso, e eu comento um pouquinho, o pessoal está aí com QR Code, né? Mas comenta um pouquinho do seu livro para a gente encerrar o painel. Ok, obrigado, Miriam. Quero agradecer pela acolhida aqui nesse painel tão importante aqui com o César, com o meu amigo Gomide e Juliana também. Parabéns pelo trabalho de vocês. Agradecer ao secretário nacional de Gestão de Pessoas, Celso Cardoso Júnior, pela honra de estar aqui com você que está aqui presente, nos acompanhando aqui presencialmente. Quem está nos acompanhando pelo canal do MGI no YouTube. Para quem eventualmente tenha deficiência visual, quero dizer que eu sou um homem branco. Estou usando um terno preto com risca de giz. Tenho cabelos pretos com risca de giz também, mais conhecido como grisalho. Estou usando uma gravata vermelha e uma camisa que eu confesso que eu não sei se ela é verde, se ela é azul clara. É algo mais ou menos nesse espectro. E estou aqui também patrocinado pelo IPEA e pelo MGI, para fazer uma promoção relâmpago. Quem bater aí esse QR Code vai poder baixar gratuitamente esse livro aí nos próximos 30 segundos, tá? 30 segundos. Amanhã também ele vai estar disponível, no ano que vem e tudo. Ele está em PDF. E é um livro feito para responder a essa pergunta difícil. Como é que a gente constrói políticas públicas, programas, projetos prontos para o monitoramento e avaliação? Esse é o resultado de 10 anos de muita minhoca na cabeça, muitas experiências promovidas com a ajuda da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, dentro do IPEA também, e, sobretudo, na interação com pessoas como vocês, pessoas que estão ali na lida, na batalha, e que enfrentam esses dilemas. Às vezes não na ponta, às vezes na gestão de pessoas, que é tida como uma área meio, mas se a gente for lembrar aqui do Raulzito, né, do Raul Seixas e do Paulo Coelho, quando escreveram Gita, por alguma razão eles colocam lá que eu sou o princípio, o fim e o meio. Eu acho que eles trabalharam em gestão de pessoal porque colocaram um grande destaque para o meio, colocando o meio no fim. Tal a importância que a gestão de pessoas tem. O título desse livro aqui
começa justamente com construir. Essa palavra ela não é gratuita. Essa palavra é essencial. Eu diria que é uma chave explicativa do livro. E é algo fundamental na maneira como o livro foi escrito. Porque esse livro é resultado de uma construção que é uma construção coletiva como qualquer política pública. Toda política pública, ela é uma construção que depende de interação, articulação, pactuação, coordenação, em resumo, política, decisão. Política pública é política. Alguém tem que decidir. E, em geral, é alguém que está no escalão, na alta administração, que é capaz de decidir a criação, a extinção, os rumos de uma política. Então, isso é essencial. Parece redundante a gente colocar política pública, porque toda política é pública. Se a política não for pública, alguma coisa está errada. Se a gente chama de política algo que é feito para o nosso umbigo, para acontecer só nas quatro paredes do nosso ministério, do nosso órgão, não é que alguma coisa está errada, mas essa coisa não deveria, talvez, ter o nome de política. Política é algo que a gente faz para os outros, para o público que tem um problema. Esse problema é um problema grave. E é esse público que justifica a nossa existência como servidor público. Essa é a razão. Então, isso deveria ser fundamental, é por isso que não é redundante nas línguas, no inglês, eles fazem a distinção que é um pouco mais fácil entre policy e politics, mas a gente precisa de políticas públicas para isso, para sempre se lembrar que o público é a razão de ser das políticas, dos programas e dos servidores públicos, da própria existência do Estado, de um Estado nacional que está ali presente, que cobra impostos, alguma razão tem para ele existir, e a gente deve a essa capacidade do Estado de solucionar problemas públicos. E eu vou dizer para vocês, uma das coisas mais difíceis, se não a mais difícil, é você juntar um grupo de pessoas em uma organização, pessoal que tem uma política ou um programa, e perguntar qual é o problema central que essa política ou esse programa visa superar. Vão aparecer coisas, um monte de coisas. Raramente aparece, de fato, um problema. Porque a gente vai para isso com um cacuete. É como se a gente saísse, visse nosso carro com o pneu furado, a gente não vê o pneu furado. A gente já está visualizando o macaco e o estepe. A gente já está visualizando trocar aquele pneu, já olha o relógio para ver em quanto tempo eu tenho para trocar aquele pneu, a gente vai com esse cacuete. É um problema de viés. E é muito difícil desconstruir isso. Então, o livro tem, entre outras coisas, o aprendizado que eu desenvolvi com a ajuda de pessoas como vocês, para tentar resolver esse enigma, que é essa esfinge, que é o problema que está colocado lá fora pelo público, nos coloca. A segunda é descobrir qual é o público elegível e o público prioritário de uma política e de um programa. Porque, em geral, quando eu erro na definição do problema, eu erro na definição do público. Eu não sei especificar bem o público que deveria ser o elegível e o público que deveria ser o prioritário. Se eu erro nisso, eu erro na questão da equidade. Eu erro na hora de tratar os desiguais desigualmente, sabendo que algumas pessoas têm barreiras. A gestão de pessoas ela é fundamental, a gente usa muito para modelar políticas e programas uma metodologia chamada modelo lógico. Quer aprender mais do modelo lógico? Baixa ali o QR Code, 30 segundos, tá, gente? Está quase acabando. Para ver o modelo lógico. O modelo lógico usa insumos, processos, produtos, resultados e impactos. É uma sequência, ou seja, vamos modelar alguma coisa, vamos finalmente, entendemos o problema, sabemos quem é o público que esse problema afeta e vamos atrás de uma solução, vamos modelar essa solução. Qual é o modelo de solução que a gente vai fazer? E a gestão de pessoas é algo que eu diria, ela atravessa todas essas fases. Ela está ali no campo dos insumos, ela é um pressuposto de uma política ou de um programa que você tenha pessoas encarregadas de tocar aquele programa, de gerir aqueles recursos, de entregar aqueles produtos.
O produto é o momento mágico, é o momento chave em que você faz a entrega do bastão. É o momento em que um recurso deixa de ser do Estado e passa a ser da sociedade. Então você entrega um produto, um serviço ou um direito, que na verdade, a gente também se engana com isso, a gente pensa que entrega, mas isso é conquistado, porque muitas vezes o programa nasce de uma reclamação pública, de um protesto público, de uma demanda pública, às vezes demandas que levaram inclusive a representantes políticos a serem eleitos com aquela demanda, com aquela agenda, e isso se transforma em uma política. Tem uma audiência ali, tem uma clientela ali. Aquele programa não saiu do nada. A gente só tem que entender se de fato aquele beneficia algum público ou beneficia algum grupo de interesse. Mas a gestão de pessoas atravessa esse processo inteiro. É ela que garante que esse momento mágico se realize. E eu achei muito interessante, pode parecer que não, mas eu acho que o lançamento desse livro não é uma coisa casual, se encaixa, sobretudo com uma parte do subtítulo que diz da importância de evidências humanizadas. Nesse livro, se vocês abrirem a página 131, 131, tem lá uma recomendação que eu aprendi com o nosso professor Januzzi, que diz o seguinte, ele tem um texto que é um texto clássico já, um texto de 2002, se eu não estou enganado, que fala sobre o uso, o abuso e o mau uso de indicadores. E já estava nessa leva, nessa moda, da gente ter uma profusão de dados que são fundamentais, são cruciais para ver de onde a gente parte. Mas ele dizia da importância da gente tratar isso com moderação. E aí, esse capítulo, esse subtópico da página 131 diz: evite o fetichismo de dados. O dado é uma espécie de tijolinho. Ele não faz sentido algum se a gente não sabe qual é a construção que a gente tem na cabeça. Então, uma das analogias que são usadas no livro é: trate política como a concepção, trate o programa como a organização, trate a ação como a operação. Pense a política como a arquitetura, programa como engenharia e a ação como obra. Pense a política como estratégia, programa como tática e ação como operação. É fácil dizer isso, essas coisas só se resolvem, na verdade, no detalhe. Depende da política, depende do programa, depende do governo no qual a gente está, mas acho que aqui vocês vão ter algumas dicas que vão ser interessantes. Eu gostaria muito que vocês, no final do livro ali, se tiverem alguma experiência com a qual o livro tem alguma sintonia ou de sintonia, vocês pegassem meu e-mail e me mandassem para dizer: já vi isso antes, já vi esse filme, ou nada a ver. Eu vivi uma experiência completamente diferente, a gente fez de outra forma. O público é o sujeito. Vamos parar com aquele negócio assim: o público-alvo. Gente, o público não é alvo. O público não é alvo. Sabe qual é o alvo de um programa? O problema. O problema é o alvo. O público é o sujeito, é o protagonista, mesmo que ele não seja o gestor do programa. Porque o programa só existe em função dele. Sem ele não tem programa. O programa existe para ele. E se ele fizer mau uso dos recursos que a gente dá, o programa não funciona.